clareza vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade e família, Porto Seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV, que alegria estarmos aqui nesse início de mês. E olha só, nesse mês, novembro azul, não poderia ser diferente. Eu trouxe para falar com você um grande amigo que vai estar aqui para conversar conosco aqui no Espaço Despertar, para falar do que o município de Porto Alegre, a nossa capital gaúcha, tem aí para estar motivando o bem-estar, o desenvolvimento. Não vou falar muito mais, senão você já vai saber quem é, né? Aguarda aí, segura a curiosidade, vai compartilhando o link aí da RS Play TV e também do meu Facebook. Também na mesa de sucesso, ele vai estar junto com a Amália, nossa parceira aqui da mesa de sucesso, e vamos ter aí para você muita informação, muito conteúdo e convite, tá? E na sala da mentora, gente, olha, te prepara que a sala da mentora está extraordinária hoje. Então, vai compartilhando o link, vai convidando as amigas aí, os amigos, para que também estejam conosco aqui pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV, com Despertando Mulheres. E agora conheça os nossos patrocinadores e apoiadoras. Estamos aqui no Espaço Despertar, aonde nós sempre tratamos de assuntos que venham despertar você na área pessoal, conjugal, financeira, profissional e hoje de cidadania, sim, porque eu e você, como cidadãos da capital gaúcha ou de qualquer outra cidade, nós precisamos estar informadas, informados. Então, tenho certeza que muitas e muitos de vocês, pelo pouco que eu falei, já tiveram, né, ideias aí de quem é o meu convidado nesse novembro azul, que é o meu amigo, olha só, vou fazer soletrando na TV, te lembra? Pois é, meu amigo é o Felipe Tisbierek, que é o nosso secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos. Ele também é o criador, o idealizador da trilha de empreendedores que teve um evento mês passado extraordinário e vai ser pauta, mas não daqui, viu? É pauta da mesa de sucesso. E também presidente do Instituto de Estudos Políticos do Partido Progressista, daqui de Porto Alegre. Então, Felipe, é um prazer te receber nesse novembro azul. E olha só, gente, não foi combinado de verdade, tá? Não foi combinado de verdade, mas nós estamos, né, ó, encerrando outubro,
rosa, iniciando novembro azul. Gente, é muito de Deus, E viu? tu veio de rosa e eu Tu de viu? azul. Felipe, seja muito bem-vindo. Tu sabes da admiração que eu tenho por ti. Não faz tantos anos que a gente se conhece, mas nós temos assim, uma sinceridade, uma transparência em falar um com o outro. Eu sou fã dos teus projetos, porque tu tens essa veia também social de estar contribuindo, principalmente com as mulheres, né, com o público feminino. Mas aqui nesse espaço eu quero muito saber, tu que já tem muita experiência na área pública, mas eu quero muito saber aí deste teu desafio, desse novo mandato, dessa nova gestão, né, do prefeito Melo em Porto Alegre. Primeiro, Andréia, te agradecer mais uma vez, como tu falou, não são tantos anos, mas sempre foi muito intensa a nossa relação, né, com muita sinceridade, muita conversa, muitas afinidades, e então sempre muito bom. Conheço o projeto Despertando Mulheres já há alguns anos, desde quando a gente se conheceu, que é um sucesso, sempre trazendo pautas importantes para essas mulheres, para o desenvolvimento de cada mulher, que tem um potencial gigante. E tu falou que eu estou sempre, né, com algumas questões sociais e para as mulheres também, e tu sabe muito bem, mais do que ninguém, toda a capacidade, todo o potencial que as mulheres têm, e às vezes precisam exatamente de pessoas como tu e tantos outros profissionais que ajudem a impulsioná-las a vencer desafios para prosperarem, né? E só sobre isso aí um pouquinho, assim, antes de entrar na pauta da prefeitura, eu venho de uma família onde a minha mãe era a chefe da família, que nem se diz antigamente, era a chefe da família. E tive pai, tive mãe, né? Mas a minha mãe sempre foi muito protagonista, minha avó também, duas irmãs mulheres, mais velhas do que eu. Então, acho que eu sempre, desde pequeno, trouxe isso, né? Pelos ensinamentos da minha mãe, né? Da valorização, desde a gentileza até a questão né? de valorizar, de incentivar, de trazer junto, né? Então, acho que tem um pouco... muito, a minha mãe, assim, eu gosto sempre de trazer isso, responsável por isso, de enxergar todas as qualidades e as potencialidades que a mulher tem e o que a gente puder estar sempre juntos, né? Acho que eu tenho a mulher mais do que o homem, nenhum homem mais do que a mulher, é lado a lado, Bem né? Cada um isso. se ajudando e crescendo cada vez mais enquanto seres humanos, né? Mas sobre a prefeitura, né? Então, tá aí esse desafio, essa nova gestão. Eu já trabalhava da prefeitura desde a gestão passada, numa outra função. Então, hoje estou ali como secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, que é um desafio, mas ao mesmo tempo uma pauta que eu sempre quis trabalhar, porque acho que é uma pauta que está no meu DNA, desde muito cedo. Eu entendo o empreendedorismo como uma pauta fundamental enquanto política pública, e mais do que o empreender, a mentalidade empreendedora. Eu sempre trago isso. Acho que nem todo mundo vai empreender, obviamente, mas mesmo num trabalho formal, CLT, quando a gente tem a mentalidade empreendedora, a gente prospera muito mais, mesmo dentro de uma empresa ou de outro tipo de trabalho, né? E a Secretaria é uma secretaria muito grande, né? Nós temos a pauta do desenvolvimento econômico, que é o empreendedorismo, que é toda essa cadeia produtiva que é gigante em Porto Alegre. Ela é muito próspera, mesmo com os desafios que teve pandemia, enchente ano passado, mas é uma cidade pujante, é uma cidade muito resiliente, todos nós vimos isso, e que ela vinha num crescimento muito acentuado. Tivemos a enchente, mas já, graças a Deus, estamos retomando já fortemente. Temos a pauta do turismo, que aí eu confesso que para mim é uma pauta nova, mas que o turismo é empreendedorismo, né? Porque acho que até nós estamos um pouco atrasados em relação a outras capitais, diante de toda a potencialidade que tem a cidade. Nós temos uma gastronomia rica, nós temos paisagens lindas, nós temos cenários culturais, né? O próprio centro histórico, ele é belíssimo, nós temos essa orla maravilhosa, nós temos muitos eventos acontecendo na cidade, que sempre aconteceram. Então, a gente talvez faltasse, né, um olhar que nem se diz assim, vender melhor tudo que a gente tem de bom aqui na cidade, por tudo que é o que está sendo feito agora,
E também temos a pauta do eventos, que é um pouquinho disso aí também, né? Nós temos hoje em Porto Alegre semanas, uma média assim, de 80, 90 eventos licenciados por semana em Porto Alegre, em espaços públicos, que é o que corresponde à nossa responsabilidade, fora estabelecimentos que já têm seus alvarás para eventos, como clubes, centros de eventos de universidade, Araújo Viana e tantos outros espaços. No site da prefeitura tem essa relação com todos esses eventos? Ainda não, mas não tínhamos isso. Ao longo deste ano a gente desenvolveu e está assim estourando aí, acho que nos próximos semanas vai ter, né, este painel virtual com todos os eventos que vão estar acontecendo na cidade. Que ótimo. Quando tu fala assim, né, da nossa orla do Guaíba, tu sabe, né, eu amo o nosso pôr do sol, o nosso Rio Guaíba, o espaço Despertar ali, uma das condições, quando eu procurava a sala, eu dizia, olha, eu preciso de uma sala assim, 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 e com vistas para o Guaíba. E o Armando dizia, André, abre mão de alguma coisa, porque tudo isso tu não vai conseguir. Eu digo, eu vou, se estiver nos planos de Deus, eu vou, né? E Deus colocou na minha mão aquela sala maravilhosa. Uma vista lindíssima. Lindo, né? Todos os dias ver o pôr do sol é lindo. E tu sabes que eu fui para o Nordeste, em um dos estados, e diziam assim, aqui tem o pôr do sol mais lindo do mundo. Ah, porque a praia do Jacaré tem o pôr do sol mais lindo do mundo. Eu digo, será que é o pôr do sol mais bonito do que o do Guaíba? E aquela propaganda, e que era o som, assim, né, de Ravel, etc e tal. E eu disse para o Armando, vamos lá? Vamos. Nós fomos. O que eu quero te dizer? Não é mais lindo do que o pôr do sol do Guaíba. Não é. Mas é muito bem explorado, é muito bem comunicado, é muito bem vendido, né? Então, a gente vai... Tem os catamarãs, são 3 catamarãs, e o que acontece? Tem aquele pôr do sol, é belo sim, né? Mas não é mais que o do Guaíba. Tem aquele pôr do sol, e daí vem lá um senhor, até tem a ver um propósito com a esposa, enfim, que ele vem, né? Então, ao som do bolero de Ravel, que ele vem numa canoa e passa por todos os catamarãs e sobe nesse que nós estávamos, então ele conta um pouco da história, ele toca mais ali. Então, isso faz com que haja um glamour e um interesse. Sim. Mas o que eu vi? É muito bem vendido, é muito bem explorado. Isso aí. Sabe? Sabe, André, eu sempre tive para mim, né, particularmente, que eu acho que toda cidade que tem água, seja mar, rio, lago, tem seu valor, né? Para exatamente isso, para tu explorar no sentido positivo, obviamente, e é o que eu falei ali para ti. Achei que Porto Alegre, por muito tempo, pouco se vendeu. Nós temos muito potencial. Então, hoje, assim, nós retomamos o trabalho com o Bureau Convention, né, que tem toda uma estrutura específica com o turismo, as próprias companhias e as redes que vendem, né, diferentes operadoras, a gente tem se reunido para também exatamente arquitetar rotas turísticas em Porto Alegre. Nós temos aqui, para dar um exemplo para ti, assim, que nem eu sabia, confesso, tá? Hoje nós somos a capital com o segundo maior número de microcervejarias do Brasil. A segunda? E nós só somos o segundo porque teve a enchente. E com a enchente algumas fecharam, porque a gente era a primeira até antes da enchente. Nós temos 5 vinícolas urbanas em Porto Alegre, lindíssimas, tradicionais, antigas, com a produção de vinho aqui em Porto Alegre. Nós temos rota gastronômica, restaurantes, nós temos grandes, hoje, restaurantes e pubs e bares com uma alta gastronomia que não deixa de desejar para a Serra. Nós temos a orla, como a gente falou, nós temos o centro histórico com paisagens, com prédios históricos lindíssimos. Tudo isso que eu estou falando, sempre muito bem divulgado pela iniciativa privada, pelo dono do estabelecimento, pelo dono do negócio. E que não tem o mesmo alcance. Não tem o mesmo alcance. Então, assim, a gente vem junto, inclusive, uma parceria muito boa com o governo do estado também, o secretário Santini, né, participando desses eventos que o estado vai, esses eventos de turismo, né, e este ano foram vários que tiveram em estados diferentes, com este propósito, com stands lá, vendendo todo o nosso valor, né, as nossas coisas. Claro que é um processo de construção e de tempo de divulgação, mas foi montada uma estratégia, estão seguindo todos os passos exatamente para começar
a vender, porque nós temos os produtos, nós já tínhamos né, a gente sempre foi um ponto de referência e uma rota para eventos de negócios, né, em hotéis, rede hoteleira. Então, assim, de um tempo para cá começou muito forte eventos esportivos. Nós já temos a segunda maratona com o maior número de pessoas participando já em Porto Alegre. Hoje, Porto Alegre é a cidade com o maior... Antes foi o maior número de participantes. E hoje Porto Alegre já é o maior número de maratonas que acontece, de provas de corrida, que é Porto Alegre. Então, assim, a gente tem entretenimento, shows, né? Então, a gente é uma cidade muito efervescente. Só que a gente não vendia isso aí. Que é o trabalho tem que dar visibilidade. Visibilidade, que é o que está sendo feito, está sendo construído, né? Não é de um dia para o outro, sim, mas a gente já percebe resultados. O próprio acampamento Farroupilha, que nós tivemos em setembro, passaram 2 milhões de pessoas no acampamento Farroupilha, e pessoas de estados diferentes. Olha e só. Pessoas de estados diferentes que vieram especificadamente para conhecer o acampamento Farroupilha. Sim. Assim, quando a gente vai para um outro estado, para o Nordeste, que a gente vai lá numa atividade folclórica deles, então começou, né? Isso é um trabalho que a gente vê que cada ano que vai passando, né, vai se multiplicando, tivemos lá dentro do acampamento Farroupilha um espaço, né, o turismo de galpão Farroupilha, onde tinha guias que por dentro do acampamento Farroupilha pegavam os turistas, iam por um piquete, para o outro, contava a história, outro aprendia a fazer carreteiro, outro aprendia a fazer chimarrão, outro aprendia a fazer... Né? Então, assim, são coisas, né, que tu vai... E nós somos a capital mundial do churrasco, né? Isso. A gente tem que vender a nossa tradição, o pessoal vem, gosta das nossas danças, as roupas, a comida, né? O churrasco, quem viaja, o estado que tu vai faz churrasco, né? Mas o churrasco é nosso. Quem viaja para, né, o André aí para outros estados sabe que a nossa gastronomia aqui no Rio Grande do Sul, ela não tem no estado inteiro, né? Tem as delícias características de cada região, mas a abundância, né, a fartura que a gente tem aqui. Então a gente tem que também, né, estar atento a esses pontos. E olha só, Felipe, cada vez se fala mais, e eu falo muito disso, né, de bem-estar, né, saúde emocional, bem-estar, algo que eu tenho falado, parei um pouco agora, estou retomando, é o novo luxo, né, o que é um novo luxo, né, e eu tenho despertado muito as mulheres para isso, porque as mulheres, principalmente as mulheres de meia idade, o que acontece, né, ou separou, ou... Né? Na época da pandemia, muitas ficaram viúvas, o filho já saiu de casa, né? Ou a filha já tem sua independência ou casou. Daqui a pouco o casamento esfriou um pouco e ela pensa assim, tá, e agora? Eu sirvo para quê? Porque ainda, e eu tô falando de mulheres de meia idade, ainda bem incutido na mente dela que o propósito dela é cuidar, não é assim, minha amiga? Escreve aí, né? Comenta no Face. É cuidar do marido, da casa do filho, mesmo trabalhando fora, né? Nós somos aquelas que harmonizamos o lar. Só que daí a mulher se vê sem o filho, às vezes aposenta mais cedo, seja o que for, e ela se vê sem propósito, né? E dá toda aquela confusão mental, porque ela não sabe nem quem ela é mais. Então, eu tenho atendido muito dessas mulheres, né? E eu tenho falado do novo luxo, do conceito do novo luxo, eu tenho falado de saúde emocional, de bem-estar, e o quanto a nossa cidade tem condições de oferecer muitas atividades ao ar livre, à hora. Então, encerrando aqui, né, minhas amigas, porque nós vamos para o outro bloco, eu quero deixar uma sugestão para ti, para a tua secretaria, para a tua secretária, manda um beijo para ela, um abraço. Para que os passeios, principalmente ali os passeios de barco, enfim, de lancha, se tenha alguém que possa estar não só correndo sobre as águas, mas que possa dizer, olha só, nós temos inúmeras ilhas, que possa a pessoa dizer aqui é a ilha tal, aqui, contar a história, sabe? Porque eles voam, né? Voam sobre as águas, né? Não é nenhuma crítica, é uma sugestão, e não explicam nada, não falam nada. Então, que fique essa sugestão, fazer um treinamento, enfim, uma capacitação, porque eu tenho viajado pelo Nordeste e sempre a gente pega uma lancha, vai passear e eles explicam
tudo, e às vezes tem uns lugares assim que eu olho e digo, "Ih, Sim. o que é explicando aí, desse negócio aí, né? É. Mas é bem explorado, é bem comunicado. Deixa essa sugestão e assim, ó, tá? Te reúne com a tua secretária, com a equipe, o que a secretaria pode trazer voltado especificadamente para as mulheres. Eu quero ainda te trazer aqui para Tem um ouvir. minutinho só? Sim. Um minutinho aqui, Andréia. Sobre isso que tu falou aqui, dois comentários. Primeiro, né, sobre a questão das águas, e eu tinha falado ali, né, que toda cidade que tem água, eu acho que ela é abençoada. Tu pode desenvolver muito isso aí. E, inclusive, isso, nós estamos já no final do ano, agora em dezembro, criando um circuito náutico, né, de atividades para começar a ter olhar para as atividades da água, né? E outra coisa, tipo, tu gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar, é um dos meus valores. Gosta, te faz bem, te traz bem-estar. Faz muito bem, o trabalho edifica o homem e a mulher. Tu falou bem-estar e tu gosta de trabalhar, por isso que eu te perguntei. Pensa bem, eu percebo através da secretaria lá, dados, número de empresas que estão sendo abertas, em negócios, cada vez mais, e tu sabe muito bem disso, cada vez mais as mulheres, né, trabalhando, abrindo seus negócios, prosperando, e eu vejo que isso traz felicidade, e aí a gente teria um programa inteiro para analisar sobre isso, mas assim, resumidamente, já que trouxe a palavra bem-estar, eu acho que cada vez mais as mulheres estão se descobrindo, e não que não soubessem antes, mas talvez... se redescobrindo. Ela está voltando à sua essência. Tu falou, né, essa meia-idade, né, às vezes já se aposentado, ou se separou, e trabalhando, e feliz. Claro que tem a dificuldade do empreender, tem os desafios, não é, né, fácil, a gente sabe disso, mas elas têm essa força, e elas estão felizes em estar trabalhando, em buscando o seu espaço, a sua independência econômica, que isso gera um monte de impacto social, que a gente também tem outro programa para falar. Violência doméstica, dependência dela econômica. Mas assim, até para autoestima, né? Mesmo sem falar dos problemas sociais que existem, mas assim, mesmo a pessoa que já seja estabilizada e tal, ela trabalhando, a autoestima dela, ela ser dona do dinheiro dela. Então, eu vejo, assim, através da secretaria lá, e a gente tem, sim, inclusive, oferecido alguns cursos lá, principalmente na área da gastronomia, que é a maior demanda que tem hoje, que é o curso de boas práticas, que é uma exigência para tu poder te licenciar e tal, então ofertado. Então a gente tem coisa aí, a gente tem esse olhar, porque é uma demanda de público que vem cada vez mais crescendo na linha do desenvolvimento econômico da cidade, e acredito que não é só a cidade, estado, país, a mulherada está assim, ó, voando, e certamente a gente está muito atento a isso aí, para ter exatamente esse olhar diferenciado para o público feminino. Muito obrigada, secretário. Olha só, quando tu diz assim, a gente sabe que é difícil, né? É desafiador, sim, empreendermos, mas deixa de ser tão desafiador quando nós, mulheres e homens, ao invés de já começar a empreender, ela ir se consultar, ela ir fazer uma mentoria, ela ir fazer uma capacitação com quem entende, com quem vivenciou de verdade e vai poder mentorear, orientar, que daí encurta caminho. Encurta, exatamente. Né? Mas tem que procurar quem já vivenciou, tem experiência e tem o seu método e vai lá orientar e vai abreviar o caminho, né? Quanto que a gente não passou e quanto a gente não pode orientar outras pessoas, cada um na sua área, né? Então, agora vamos para a mesa de sucesso. Fica aí, compartilhe o link que já retornamos.
mesa de sucesso, né? E agora não é mais o secretário adjunto, tá? Ó, vira aí a página que não é mais o secretário adjunto. Agora é o Felipe, empreendedor, um homem muito criativo, muito proativo, que criou a Trilha de Empreendedores e neste ano realizou a 3ª edição da Jornada do Empreendedorismo, que foi um sucesso como foi o ano anterior e lá o primeiro ano, né? Então, nós vamos falar agora aqui, Felipe, o que acontece aqui na mesa de sucesso. Aqui eu só trago quem tem sucesso de verdade ou quem está promovendo o sucesso de outras pessoas. Só essas pessoas que sentam aqui. Que tu promove que honra. No Novembro Azul, hein? Olha só, gente, eu não gosto desse discurso, e aqui eu estou bem à vontade nessa mesa, né? Eu não gosto do discurso feminista da esquerda que quer degolar os homens, que acham as feministas que elas são autossuficientes. Eu não sou autossuficiente, eu não posso fazer um filho sozinha. E nem quero me matar trabalhando, fazendo esforço, me judiando, por quê? Que culpa que eu vou trazer sobre mim que eu tenho que me matar judiando que não vou querer o apoio de um homem? Ah, não, pode parar, gente. Então, me sinto muito bem aqui nessa mesa com os meus parceiros de mesa. E porque nós precisamos sim, a sociedade para ser justa e equilibrada, humana, tem que ter homens, mulheres, idosos, jovens. Então, assim, Felipe, parabéns, é uma honra te receber aqui, tu és um homem que promove o sucesso de muitas mulheres que estão iniciando lá, ou que já têm alguma caminhada, muitas na informalidade, que ainda nem despertaram, ainda nem acreditam que elas são empreendedoras, né? E tu vai lá e tu coloca que ela é uma empreendedora e que ela vai chegar a ser uma empresária, e tu motiva, e esse movimento, tá? Da jornada do empreendedorismo, eu ainda falava com a Amália hoje, que movimento. Então, assim, parabéns, né, pela jornada que aconteceu agora no final do mês passado. E eu quero que tu fale como que surgiu isso. E a Amália está aqui. Tu participa desde a primeira, Amália? Então, só que a gente não se conhecia na primeira ainda, né? Então, a Amália que está aqui, que participa também desde a primeira, estivemos lá agora palestrando, enfim, um sucesso. E a Amália está aqui para confirmar também o sucesso e para dizer o quanto ajudou também os negócios dela, a empresa dela. Parabéns, meu querido. Andréia, primeiro, muito obrigado, um prazer estar aqui com a Amália, contigo nessa mesa, e falar para mim, e falar da jornada para mim é uma bênção muito grande, sim, eu adoro porque tu falaste, né, e é bem isso. É um evento, mas ele é um movimento, foi esse termo que tu usou. É um movimento que tem um propósito muito claro, que é realmente um encontro com muitas pessoas, muitos profissionais de diferentes áreas, com diferentes pautas, que tenham sinergia com o empreender. E não são somente de Porto Alegre. Não. Que tenha essa sinergia, né, com a pauta do empreendedorismo, com o empreender, com um único propósito, que é ajudar outras pessoas que estão iniciando, que estão começando, níveis de desenvolvimento diferentes, territórios diferentes, cidades diferentes, atuações diferentes, formais ou informais. Este ano nós tivemos, foram exatamente 100 profissionais, né? Tu estava lá como palestrante, a Mari estava lá como palestrante, cada uma com a sua pauta diferente do seu negócio, da sua jornada, da sua experiência, do seu conhecimento, compartilhando o que sabe, o que aprendeu na sua trajetória com outras pessoas. É um evento que não tem a questão de quem sabe mais ou quem sabe menos. É aquilo, e nós sabemos muito bem que o conhecimento às vezes faz sentido para uma pessoa, para outra de outra forma, mas imagina 100 profissionais de diferentes áreas, cada um compartilhando toda a sua trajetória com centenas de outros empreendedores, trazendo insights, estimulando, incentivando, conhecimento técnico mesmo, faz assim, faz assado, faz desse jeito. Prático. Então, este evento começou lá atrás, em 2023, exatamente quando eu senti uma necessidade de um evento que fosse mais plural, diversificado, uma imersão de um único dia, com muitas possibilidades, né? Todos os anos foram assim, este ano se repetiu, este ano foram 75 atividades
diferentes acontecendo no mesmo dia. E me diz assim, eram 4 trilhas, né? 6. 6 trilhas? 6 horários. Tá. E quantas palestras, mais ou menos, por horário? 13, uma média de 13 em cada horário, tinha uns que eram 12, ao total nós tivemos 75 atividades, né? Então 13 mais 12, mais 13, Entendi. mais 12, mais 13, ou 12, não lembro agora de cabeça. 12 mais 1. Então, ao total nós tivemos, nessa edição, 75 atividades com assuntos diferentes. Então, que eu acho que é o diferencial de grandes eventos de empreendedorismo que tem por aí, eventos com muita qualidade também, com muito propósito. Um espaço, um agradecimento aí ao Murilo, né? A faculdade Anhanguera. Então, um abraço aí pro Murilo. Eu ia comentar até, mas só antes de agradecer o Murilo também. Então, assim, este evento, ele não é aquele evento de auditório gigante com todo mundo lá, são as salas, né? Acontece na faculdade Anhanguera, em salas de aula, com grupos menores, onde cada inscrito escolhe quem quer escutar, porque também se torna mais assertivo, porque daqui a pouco, olha só, eu entendo tudo já, eu trabalho com rede social, eu sei como é que faz, tal, mas eu tô com uma dificuldade para entender como é que eu faço um contrato com um cliente meu. Então eu tenho lá a parte jurídica, eu tenho a parte de finanças, eu tenho a parte de gestão, eu tenho a parte de rede social, e a rede social ainda, né, eu tenho como é que eu faço WhatsApp, como é que eu faço Instagram, como é que eu faço no Google, como é que eu faço... Então são vários assuntos bem específicos, inteligência artificial, comportamentos, né, vendas, técnicas de vendas. Como se vestir, tudo. Como fotografar um produto para vender na internet. Isso. Então são 75 atividades diferentes uma da outra, e isso faz com que traga este público plural, e tem uma cereja do bolo aí, porque o que foi pensado? Quanto mais diversificar os tipos de assuntos, mais pessoas com interesses diferentes vão participar, e tu acaba tendo uma mágica lá, que é esse convívio plural. Então tem aquela empreendedora que já está há mais tempo empreendendo, tem aquela mulher que está começando, mas que vai se inspirar nessa aqui, e que já tem a troca, e daqui a pouco tu vai para uma outra sala, tu conhece um outro grupo de pessoas. Então tem uma troca que eu acho que todo mundo concorda comigo aqui, que é a riqueza também do empreendedorismo, são as conexões, né? E quando tu fala de conexões, não necessariamente seja aquele network de negócio, que o cartão, porque tu comprar de mim, não, é conexão mesmo, é tu aprender, tu sentir a essência, a experiência, a energia da outra pessoa, tu vai se conectar e daqui a pouco vão ser parceiros para outras coisas. Só que não é aquele público nichado, é um público muito plural. Porque a oferta, isso que enriquece, né? Isso que enriquece. Né? Ela é assim. E também que eu quero falar da inscrição para quem participa, é uma inscrição simbólica de R$15, né? R$15. E Amália, tu que já está no 3º ano, né? Eu também estou. Me fala como que isso contribuiu para os teus negócios, né? Porque contribuir na vida das pessoas, tu contribuísse, né? Tu fosse embaixadora, palestrante. Então, como que tu vê esse retorno aí também para ti? Porque é uma mão de 2 vias, né? É o crescer e o contribuir. Eu estou contribuindo, mas eu também vou crescer. Com certeza. Junto Sempre uma troca, né? Com os alunos na aula ou um negócio, seja o que for. Conta para nós a tua experiência. Tu que está aqui na mesa de sucesso comigo no programa. Eu acho que, primeiro que como embaixadora, me trouxe certificação e visibilidade, né? Eu acho que é uma questão de confiança, né? E trazer, e assim, é muito interessante, porque quando eu participei, quando eu fui embaixadora a primeira vez, era o primeiro, né? Então aí, tipo, era tudo novidade, as pessoas não conheciam, as pessoas não tinham, né? Da segunda vez já tinha toda aquela expectativa, então as pessoas já queriam, já era mais fácil de vender, porque todo mundo já conhecia, já tinha uma ideia de como funcionava. E o interessante é exatamente a diversidade, porque tu não te limita a um público específico, né? Empreendedores, eu falo muito para o público feminino, sim. Então a gente acaba se conectando mais com mulheres, mas lá é muito plural realmente, não só
a diversidade cultural, a diversidade de gênero, a diversidade etária e também social, porque nós temos lá pessoas de todos os tipos, né? Eu falei sábado, inclusive, para as gurias que foram comigo, que elas podiam esperar um encontro de tribos, porque é exatamente isso. Isso aí. Né? Gente que está começando, gente que já está voando, pessoas que estão ali ainda em transição de carreira, porque até na sala onde eu palestrei tinha pessoas que estavam assim indo para o empreendedorismo, não tinham largado o CLT ainda. Então isso é legal, porque aí vai agregando conhecimento, vai agregando essa interação. Eu vou entendendo como que está o teu negócio hoje, os teus desafios, o que tu superou, o que tu venceu e o que eu posso, né? O que eu posso superar também. E tu sabes, Felipe, que nós conversamos ali. E a Amália foi um sucesso lá, né? Foi. Tu também foi um sucesso. Mas deixa eu falar. Já é sucesso sempre também. Não, mas peraí, assim, né? Que uma vez disseram pra mim, eu nunca falei pra tanta gente. Eu digo, não, mas foram dezenas, e eu dizia assim, foram dezenas e centenas. Andréia, na jornada não foram centenas. Minha amiga, a Bíblia diz assim, presta atenção. Assim como o homem e a mulher se imaginam, assim eles se tornam. Então, né? É isso. Tu não teve que mentalizar, visualizar, planejar, por isso aconteceu. Tu sabe qual foi o diferencial para mim, que eu te falei, né? Quero compartilhar aqui com todos. E a Mari estava comigo lá. O diferencial para mim foi assim, muita gente que ainda não me conhecia na minha turma, né? E um assunto ali que foi interessante, né? E que tu mesmo também contribuísse para a escolha do assunto, do tema. E quando eu comecei, eu tenho sempre o hábito, tem que conectar, né, gente? Então, homens, mulheres, e daí comecei, fiz uma fala, etc e tal, vamos falar disso. E agora, vamos colocar em pé, né? Agora tu vai de dupla, só não pode ser panelinha nem panelão, né? Amiguinha que foi junto ali, não. É com alguém que tu ainda não conhece, porque esse também é um propósito, as conexões genuínas, né? Conectem e se apresenta. De seu nome, de onde tu é, o que tu faz, qual é o problema que tu resolve na vida dos outros. Né? E tu sabe o que foi muito legal? Foi bem genuíno, porque eles gostaram. Gente, vamos lá, vamos retornar. Eles gostaram. E ficaram conversando. Não, mais do que isso. Porque ao conversar, eles começaram a anotar o telefone, marcando um WhatsApp do outro, o Instagram, e eu achei aquilo ali formidável. Porque às vezes o palestrante nervoso, ou ali por causa do tempo, que é um tempo, né, curto para a entrega que todos querem fazer, ele entra e já sai falando, e as pessoas saem e já vão procurar outra turma, não tem tempo de fazer tanta conexão, a não ser no almoço, e daqui a pouco tu não encontra o coleguinha que estava lá na sala da palestra da Amália, estava lá na sala da minha palestra. E eu achei isso formidável. E eu tive muitos retornos, muitos feedbacks, e que gerou, né, uma turma para fazer um aulão, porque eles não queriam parar. E eu disse, gente, eu estou me educando e me doutrinando com relação a atrasos. Eu estou fazendo isso. E foram 45 minutos cravadinho ali, né? Mas claro, né? Não vamos falar os detalhes, mas usei meus 45 minutos porque eles pediram e queriam continuar, tipo assim, mas é horário do almoço, continua. Não posso. Mas é horário do almoço? Não posso. São 45 minutos. Esse é o tempo que o coordenador me deu. Então, daí eu cheguei e disse, Amália, eu quero fazer uma coisa, né? Quero ofertar uma coisa. E daí ofertamos um aulão ali de 2 horas para eles, né? Então foi extraordinário, ali os contatos, os retornos, e isso é muito legal. Isso mas André, só te interrompendo um pouquinho aqui, mas sabe que esse evento ele tem uma energia assim, porque... Diferenciado. Como eu acabei de falar, olha, eu vou em tudo que é evento, e tem eventos maravilhosos, assim, muito bons mesmo, com profissionais de muita qualidade, mas assim, esse evento eu gosto de falar carinhosamente, e não me entendam errado aqui. Ele é uma bagunça organizada. A bagunça organizada no seguinte sentido. Essa pluralidade de público, essa diversidade de profissionais lá compartilhando conhecimento. E a Amália Hora tá dando
a palestra lá, daqui a pouco ela tá te assistindo, tu tá É assistindo ao muito outro lá ótimo, e tal. muito ótimo. E aí, assim, Um e colabora cada com o um, outro. embora, assim, algumas orientações que a gente falou, questão do tempo, até por respeito, porque são vários, 100 palestrantes num dia só, tu tem que seguir... Mas 45 minutos é um tempo Claro, bom, viu? claro, É um tempo bem, bom. bem bom. E assim, cada um faz de um jeito. Uhum, E também é dá essa verdade. mistura diferenciada. Então um vai lá e faz uma coisa de um jeito, outro faz uma dinâmica, outro faz uma outra fiz coisa, isso. outro faz desse jeito. E no final, no todo, imagina 75 atividades. E ontem, e depois do evento, né, nos dias seguintes ali, conversando com as pessoas, cada um, Felipe, eu fiz isso aqui, tu disse que tu deu liberdade, eu inventei isso aqui. Então, Muito tá legal. tudo ótimo. Porque é exatamente isso. E daí né? tu passa por várias turmas e cada um teve a sua criatividade, o seu método, o seu jeito, e isso é muito enriquecedor. E isso conecta. Muito Isso bom. aí. Então, gente, olha só, ai, gente, essa mesa aqui é muito tempo, né? Daqui a pouco eu acho que eu vou fazer um programa só com a mesa. Só com a mesa de sucesso, né? Amália, para quem não foi, qual é o recado para quem não foi na jornada esse ano? Qual é o recado para se preparar para 2026? Para se preparar para 2026 é ficar ligado e ir para a próxima, óbvio, Ficar acompanhar. ligado. Tá ligado? Gente, ó, Acompanhar as redes sociais Óbvio. da Amália, da também. Andréia Fioravante, do Já arroba segui, Trilha de eu ia Empreendedores, dizer, já que segui vão estar o lá Trilha. divulgando e dizendo. E Felipe, nada a gente faz sozinho, né? É isso que eu ia... E tu estás encerrando agora, porque os guris estão olhando ali com todos os olhos, assim, sabe? Quero fazer dois né, agradecimentos. o pessoal ali, né, tá Três. assim, com todos os olhos. Mas, Felipe, a gente não faz nada sozinho. E na igreja, esses dias, as gurias falaram, né, que veio uma pessoa nova se aproximando. Ela disse, ó, a pastora é assim, né? Ela quer todo mundo sempre junto. Mais ou menos, né, Amália? Eu gosto de todo mundo sempre junto, sempre aqui. E a gente não faz nada sozinho, né? E tu teve, principalmente agora esse ano, que tu estavas antes já na gestão municipal, mas esse ano, como adjunto, a responsabilidade é maior. E tu tivesse uma pessoa ao teu lado que esteve ali coordenando, esteve ali acolhendo, enfim, né? Isso aí. Quero fazer 3 agradecimentos, tá? O primeiro agradecimento é para todos os palestrantes, todos os embaixadores, através aqui, hoje representado aqui pela Andréia e pela Amália. Agradecer muito a Anhanguera, que desde o primeiro abriu as portas, né? Sempre lá, de forma muito compreensiva de entender a importância deste evento lá acontecendo lá nas dependências dela. E a outra, a Simone de Freitas, que desde o primeiro teve junto, na segunda teve junto, na segunda ela palestrou também, abriu mão de palestrar essa vez, exatamente como tu falou, a demanda do dia a dia de todo mundo está cada vez mais corrida, e ela foi incansável, né, comprometida, dedicada e incansável assim na sua entrega para que pudesse acontecer o evento, e eu tenho certeza que sozinho não teria conseguido, né? E teve muitas pessoas que ajudaram sim, mas através da Simone eu quero representar as outras pessoas que também contribuíram, que foi fundamental e indispensável para que o evento acontecesse. Então, meus queridos e queridas... @Cide Freitas. A Si, vista-se de si também, né? Simoneio. Ela tem de tudo. Ela tem de tudo, né? Mas encerrando aqui esse quadro, e já nos encontramos no quadro A Sala da Mentora, eu quero agradecer sempre nossos patrocinadores, a Rabush, né, gente? Eu estou sempre de Rabush. Hoje, essa blusa linda e maravilhosa aqui é da Rabush, do meu amigo Alcides. Agradecer a Amália Mentora, que é nossa também parceira patrocinadora, a Magras do Menino Deus, a Minha Magras Guaíba, a Magras Camaquã, também a Letícia Mentora, que trabalha com processos gerenciais, e as nossas apoiadoras, né? Então, você vê aí pelo cenário aquelas peças lindas de cristais da Coma, você vê a Empório Fit, né? Também aqui nos apoiando Rural e Tal. Hoje não tem nada, né? Cadê as coisinhas gostosas da Rural e Tal, gente? Pois é. E também da minha amiga Viviane, dos Móveis Sandrin, da Cristóvão, aqui em Porto Alegre. Então, fica conosco que já estamos voltando com a Sala da Mentora.
você fez perguntas lá na caixinha do meu history e eu vou te responder aqui. Então, são 2 perguntas selecionadas, fique atenta que eu vou te responder, porque aqui na sala da mentora você pergunta e eu respondo ao vivo. E você que quer enviar uma pergunta, nos envie na caixinha do Instagram, me envia pelo direct ou envie o seu vídeo. Mas eu sei que às vezes você não quer aparecer, às vezes você é tímida, então o importante é eu responder a sua pergunta e contribuir na sua vida. Então, olha a pergunta que vem aí. Ó, tenho alguns atritos com a minha filha adolescente. O que eu posso fazer para melhorar isso? Bem, é menina, né? Olha só, depende. Mas eu tenho, por experiência própria, eu tenho um filho com 28 anos e também das mulheres que eu atendo, e não só como mentora de vida, não só como coach, ou no gabinete pastoral, mas eu tenho mais de 30 anos, né, como advogada e sempre atendendo na área criminal, família, sucessões. Então, atendo muito conflitos, porque primeiro no gabinete como advogada, primeiro sempre nós somos ali, né, conselheiras, para depois ser advogada. E sabe o que pode estar acontecendo, minha amiga? Se você tem conflitos, como é que está o seu casamento? Ou você é separada, viúva? O que aconteceu na sua relação com o pai da sua filha que pode estar interferindo? Que dores ela pode ter? Ou, quem sabe, não é nada disso. Quem sabe, sabe o quê? Você não conhece o perfil da sua filha. Porque tem perfis de pessoas que são, assim, muito espontâneas, muito criativas, muito falantes, persuasivas. Tem perfis que são mais quietos, mais carinhosos, mais ouvintes. Outros que são mais fechados, introspectivos, muito para dentro de si, querem ficar quietos, não querem falar muito. E outros que já são bem determinados, daqui a pouco você vai dizer assim, a minha filha parece que quer mandar em mim. Ela não quer mandar em ti, minha amiga. Ela apenas está ali vivendo o natural dela, né? Está vivendo ali o seu perfil. E eu falei de 2 situações. Agora, você imagina se ela está somando as 2 coisas. Alguma questão lá de trás do seu relacionamento com o pai dela e mais o perfil dela que você não conhece e está tudo certo. Você não é obrigada a conhecer se você não for uma profissional formada analista de perfil. E está tudo certo. Mas sabe o que precisa fazer, minha amiga? É procurar pela profissional adequada, que vai poder te orientar nesses 2 casos. E eu estou à tua disposição. E como trata de tua filha, e eu sei o que é isso, porque quando eu vi o perfil do meu filho, eu disse, Jesus, meu filho tem esse perfil, eu sufoquei o meu filho então. Isso me trouxe dor como mãe, né? Então, como é tua filha, eu vou te dar a liberdade, né? Você me mandou pela caixinha ali de perguntas do meu Instagram, eu vou te dar a liberdade e vou te dar um presente. Me chama, deixa o seu WhatsApp, eu vou te procurar. E tu vai ter uma sessão de 50 minutos comigo, vai me explicar melhor o que está acontecendo, eu vou poder ajudar melhor na tua relação com a tua filha. E agora, então, um beijo, gratidão, né? Você não quis se expor, enfim, com seu nome, seu vídeo, mas está tudo certo, eu estou à tua disposição. E agora, vamos para a próxima pergunta? Pois é, eu estava lendo aqui no nosso telão, né? Transição de carreira porque está insatisfeita no seu trabalho. Isso é o que mais acontece. O Brasil é o primeiro em mais de 30 países, o primeiro da América Latina em turnover. E ele é o segundo em burnout. Por que as pessoas estão adoecendo tanto? Por que as pessoas estão entrando no serviço e já saindo? E aproveitando que nós estávamos aqui com o criador da jornada do empreendedorismo, na minha sala, onde eu falava do impacto do perfil comportamental nas vendas, um senhor, né, pediu a palavra e disse, olha, eu trabalhei numa empresa e era parte de RH e tinha um turnover muito alto na empresa. Resumindo, ele disse assim, Andréia, em um ano, aquela empresa mudou 100% dos profissionais. Eu digo, ok, onde é que está o problema? Nas pessoas, na empresa, onde é que está o problema? E daí ele disse assim, eu fui um deles, não aguentei.
São vários fatores. Você, minha amiga, que quer fazer sua transição, neste programa ainda nós falamos, né, sobre a mulher que de repente lá está na meia-idade, mulher madura, aposentou, separou, filho saiu de casa, casamento esfriou, enfim, uma série de situações. Uma mulher que está se permitindo, né, viver com a liberdade, com respeito, mas com a liberdade que ela merece. E daqui a pouco ela diz assim, eu não gosto disso aqui que eu faço. Por que eu faço isso aqui? Daí ela se dá conta que foi porque o pai quis, a mãe quis, o tio quis, o avô quis, o marido quis, e ela ficou ali a vida inteira. E agora ela quer respirar, porque agora ela não aguenta mais. Às vezes, minha amiga, você está num ambiente de trabalho que os valores daquele ambiente de trabalho não são os teus valores, estão entrando em choque. Às vezes, eu falei recente perfil comportamental, às vezes o seu perfil não é para aquela vaga. Então, imagina eu, né, que tem um perfil comunicativo, né, enfim, eu trabalhando num escritório de contabilidade que tinha com os números. Eu trabalhando no meu xerifado, sabe? Não tem. Me coloca para trabalhar com números, eu vou levar a empresa à falência. Meu negócio não é números, o meu negócio é pessoas e é liderar e coordenar. Gestão. Então, talvez você esteja insatisfeita porque você quer dar esse grito de liberdade e você precisa, sabe do quê? A base, autoconhecimento. Você precisa saber o seu perfil, os seus valores, o perfil da empresa que você está. André, eu vou sair de lá, vou empreender. Você vai empreender no quê? Quais são os seus talentos naturais? O que você gosta de fazer? Quais são os seus valores? Se você não souber isso, minha amiga, você vai ser mais uma daquelas empresas que antes do segundo ano quebra. Outras passam do segundo, quebra no quinto. E não é por falta de... Não é problema do governo, tá? Não é o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Eduardo Leite. É que a mulher sem autoconhecimento empreende naquilo que está na moda e quebra a cara. Então, um beijo. Você também não quis falar quem é, né? Mas você me chamou e eu vou estar conversando contigo, tá? Um beijo. E você que está na audiência, me envia sua pergunta, vídeo, caixinha de perguntas, não importa, envia que eu quero te responder aqui, contribuir com a tua vida e até a próxima Sala da Mentora. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade e família, porto seguro.